Bom, pessoal, vamos aqui para a aula 2. Hoje a gente vai ter bastante som de fundo, porque eu estou gravando num horário em que há atividade intensa aqui em casa. Mas eu vou tentar minimizar o máximo possível esse som externo aqui, tá? Vamos ver o que acontece. Bom, para nossa aula 2, galera, temos alguns tópicos que temos que considerar para hoje. No caso, os tópicos que nós vamos ter, primeiro é posição entre retas. O segundo tópico que nós temos hoje é falar sobre retas, semi-retas e segmento de reta. Eu sei que na aula passada a gente já falou sobre esses tópicos, sobre reta, semi-reta, segmento de reta, mas hoje a gente vai falar mais uma vez sobre eles. Nós vamos reforçar o que é reta, o que é semi-reta, segmento de reta e algumas ideias principais que nós temos a respeito deles, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico que nós temos é a ideia da posição relativa entre retas. Então, primeiramente, posição relativa entre retas. Esse é o nosso tópico número 1 de hoje. E assim, para a posição relativa entre retas, nós temos duas posições principais. A primeira delas é a posição das retas paralelas. A primeira posição relativa é a posição das retas paralelas. Eu ia desenhar com a régua, mas eu não vou utilizar a régua, tá? Eu vou utilizar aqui esta pequena caneta como régua, que fica melhor para fazer o nosso desenho. Pronto, desenhei aqui para nós dois pedaços de uma reta, mas são retas. Essa aqui eu vou chamar de reta R e essa aqui eu vou chamar de reta S. Você percebe que se você prolongar a reta R e a reta S para qualquer lado que seja, infinitamente, se você prolongar infinitamente, elas nunca irão se encontrar uma com a outra, elas nunca irão se tocar uma à outra. Então, nesse caso, nós podemos dizer com certeza que essas duas retas são paralelas. E existe um símbolozinho que a gente utiliza para dizer que duas retas são paralelas. A gente diz assim, ó. A gente diz que R, dois tracinhos, S. E esses dois tracinhos a gente também tenta desenhar paralelos um ao outro, tá? A outra posição relativa entre retas é a posição de concorrência. Concorrentes. Bem, agora a ideia de retas concorrentes é um pouco diferente. Se no caso das retas paralelas elas não se cruzam, elas não se tocam uma outra, no caso das retas concorrentes é diferente. Quando você tem duas retas concorrentes, elas irão se cruzar uma à outra, né? Então eu desenhei aqui outras duas retas. Vou chamar essa aqui de reta T e essa aqui de reta U. E no caso a reta T e a reta U, elas se cruzam neste local aqui, neste ponto de encontro, que inclusive a gente chama esse ponto de encontro de vértice. Vértice. No caso, o ponto de encontro entre duas retas a gente chama de vértice. Esse aqui é o vértice, tá? Então, para dizer que T e U são concorrentes, a gente também tem um simbolismo. A gente pode escrever assim, ó. T. Aí a gente usa esse símbolo aqui, que são duas retas se cruzando. U. Quando a gente escreve isso aqui, a gente está dizendo que as duas retas elas são concorrentes. Quando a gente escreve isso aqui, a gente está dizendo que as duas retas são paralelas entre si. Ok? Então, para a posição relativa entre retas, existem duas posições relativas. Retas paralelas, quando elas não se cruzam, nem o prolongamento delas infinitamente não se cruzam. E retas concorrentes. Na verdade, existe até uma resolução, um corolário, que diz que duas retas paralelas se cruzam sim, só que no infinito. E então, como é no infinito, nunca vai acontecer, tá? Então, vamos adiante. Próxima.
Como eu disse, hoje a gente tem bastante barulho de fundo, né? Espero que isso não seja um problema para nós, tá, gente? A segunda coisa que a gente tem é que nós temos que falar sobre retas, semi-retas e segmentos de retas. Primeiro vamos falar sobre retas. Vamos relembrar aqui a ideia de reta, tá? O que vem a ser uma reta? Bom, uma reta é um conjunto infinito de pontos. Você, quando tem uma reta, você vai ter um conjunto infinito de pontos alinhados. Então eu vou desenhar aqui para nós uma reta. Eu posso fazer esse tracejado aqui, ó. Isso aqui não é obrigatório, mas deixa uma ideia, né, de que tem continuidade. Faz esse tracejado para dizer que ela continua. E no caso, uma reta é um conjunto infinito de pontos. Ela é infinita em dois sentidos. Ok, infinita em dois sentidos. E uma coisa que a gente comentou também nas outras aulas é que uma reta ela é definida através de dois pontos. Então eu vou desenhar aqui dois pontinhos para nós e vou dar nome para esses dois pontinhos. Esse aqui vai ser o ponto A e esse aqui vai ser o ponto B. Então essa reta aqui, por exemplo, a gente pode chamar de reta R. Ela passa pelos pontos A e B, tá? E aí eu posso escrever essa reta da seguinte maneira. Ela é a reta R, que ela passa pelos pontos A e B. A gente usa esse símbolo aqui, ó, para reta. Ok. Depois a gente tem que relembrar a ideia de semi-reta. Semi-reta. A gente usa um traço aqui para separar um do outro, tá? Dois pontos aqui. A semi-reta ela também é infinita, só que ela não vai ser infinita em todas as direções. A semi-reta ela vai ser infinita em apenas um sentido, né? Infinita em um só sentido, tá? Ou ela é infinita para um lado, ou ela é infinita para o outro lado. E aí vamos desenhar aqui uma semi-reta, para a gente ter ideia de como é que ela seria. Então eu desenho aqui, e eu desenho a continuidade dela, para dar a ideia de que ela vai somente para um lado. Então essa semi-reta, ela vai ter um princípio, ela passa por um ponto, mas ela vai ter uma continuidade também. Ela não vai parar bem aqui. Então vamos dizer que ela passa pelos pontos C e D, por exemplo, né? Vamos dar um nome para essa semi-reta. Vamos dizer que ela é a semi-reta W. E aí eu posso dizer, nesse caso, que a semi-reta W, ela passa pelos pontos C e D, é a mesma semi-reta CD. Aí você pode escrever desse jeito aqui. A semi-reta W é a semi-reta que passa por CD. Ok? Próxima etapa. A gente vai falar agora, relembrar agora a ideia dos segmentos de reta, tá, gente? Segmento de reta. Segmento de reta. Aí passou a moto aí, né? O cara fazendo o nananana dele aí. Nananana. Segmento de reta. No caso, o segmento de reta, ele vai ser diferente da reta da semi-reta. Ele não é infinito. Pelo contrário, ele é finito. Ele é sempre finito nos dois sentidos, tá? Ele é finito em ambos os sentidos. Ó, essa moto que passou agora é um pouco mais controlada. Vamos desenhar aqui um segmento de reta para a gente dar uma olhada. Então aqui, um segmento de reta. Ele vai ter um ponto inicial e um ponto final. Vamos dizer que ele começa no ponto E e termina no ponto F, por exemplo.
E aí vamos chamar esse segmento de reta de segmento Z. Nesse caso a gente pode dizer com certeza que o segmento Z é o segmento que passa pelos pontos E e F, tá? Aí a gente bota esse símbolozinho aqui para dizer que estamos falando de um segmento de reta. Ok. Tudo isso legal, a gente viu na aula passada, mas a gente vai continuar aqui e vamos falar de coisas novas agora sobre segmentos de reta. Temos alguns itens sobre segmento que precisam ser citados. O primeiro desses itens sobre segmento que nós temos que citar é a ideia de congruência. Congruência. Congruência de segmentos. Que nome, né? Congruência. E o que é congruência, né? A gente vai ver aqui o que é congruência. Dois segmentos eles são congruentes quando eles têm a mesma medida. Dois segmentos têm a mesma medida, então nós podemos dizer que eles são congruentes. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos desenhar dois segmentos de reta aqui. Eu vou usar a canetinha mais fina, que fica mais fácil de desenhar. Então, um vai começar aqui e vem até aqui. Daqui para cá. Tchau. Tá? Passa por A e passa por B. Segmento que passa por A e B. E tem comprimento de 4 centímetros. Aí eu vou desenhar outro segmento bem aqui. Sai daqui e vem até aqui. Vamos dizer que esse segmento passa por C e D. E ele também vai ter 4 centímetros. Eu sei que tem 4 porque eu utilizei a mesma medida para os dois. Nesse caso, nós podemos dizer com certeza que o segmento A e B são congruentes. A e B, C e D são congruentes. E o símbolo que a gente utiliza para dizer que eles são congruentes são 3 barrinhas, tipo o sinal de igual. Só que não vai ser um sinal de igual, não. Nós vamos usar 3 barrinhas paralelas. Quando nós usamos 2 barrinhas, a gente está falando que eles são iguais. Nesse caso, a gente não está dizendo que eles são iguais, nós estamos dizendo que eles são congruentes. Eles têm a mesma medida um ao outro, tá? Os dois têm a mesma medida. Eles não são iguais, eles são congruentes. Ok? Bora lá. Vamos continuar aqui a nossa análise. Outra coisa que nós temos que citar sobre segmentos é a ideia de ponto médio. Ponto médio do segmento, tá? Ponto médio de um segmento. E aí o que vem a ser o ponto médio de um segmento? Bom, o próprio nome dele já deixa bastante coisa a entender. Vamos desenhar um segmento aqui que tenha 8 centímetros, por exemplo. Meça 8 centímetros. Vamos dizer que esse segmento passa pelos pontos P e Q. Se ele tem 8 centímetros, ele tem uma metade do caminho, lá na posição 4 centímetros. Então aqui é a posição 4 centímetros. E aqui, galera, a gente tem o que a gente chama de ponto médio. O ponto médio, então, é o ponto que fica no meio de um segmento de reta. Tá legal? Ponto médio é o ponto que fica no meio de um segmento de reta. E é isso. Para a nossa aula de hoje, a gente tem essas ideias a serem consideradas. De novo, voltando, quais ideias nós citamos hoje? Primeiro, nós citamos a ideia da posição entre retas, posição relativa entre duas retas. Existem duas posições principais. As retas podem ser paralelas ou as retas podem ser concorrentes. Quando forem paralelas é quando elas não se cruzam, concorrentes quando elas se cruzam. Se elas não se cruzam, a gente usa esse simbolismo que está aqui embaixo, tá? Esse simbolismo que está aqui embaixo. R paralela a S.
Quando elas se cruzam, a gente usa esse simbolismo que está aqui, tá, gente? T é concorrente a U. Quando você vê isso aqui, você já pode dizer T é concorrente a U, e aqui você pode dizer que R é paralela a S. Quando elas se cruzam, quando elas são concorrentes, você tem um ponto de encontro entre as duas que é chamado de vértice. Ok, gente? Tá. Depois disso, depois de ver a posição relativa, nós vamos rever o que é reta. A ideia de reta, o que é uma reta? Uma reta é um conjunto infinito de pontos colineares. Então, no caso, ela é infinita nos dois sentidos. Ela é infinita tanto para cá quanto para cá. E essa reta que eu desenhei passa pelos pontos A e B, reta R. Então, eu posso dizer que essa é a reta R que passa pelos pontos A e B. Posso escrever assim essa reta, ou eu posso escrever essa reta assim sem problema nenhum. Depois, nós vamos ver o que é uma semi-reta. Uma semi-reta é um conjunto também infinito de pontos, só que vai ser infinito só em um sentido. Ela vai ter um início, mas não vai ter fim, como essa aqui, W e CD, né? No caso, ela é a reta W que passa pelos pontos CD. Você pode escrever desse jeito aqui. Há também consideração de que isso aqui pode ser considerado um vetor, mas isso a gente conversa melhor no futuro, tá? E depois disso, a gente foi falar do segmento de reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta ele é infinito, ele é finito em dois sentidos. Ele é finito tanto para um lado quanto ele é para o outro. É finito, tá, gente? Eu estou falando a palavra finito, não estou falando infinito, é finito. Então esse segmento aqui é o segmento Z, que passa pelos pontos E e F, e a gente pode escrever desse jeito. E aí a gente falou de subitens do segmento. Pode ver que o símbolozinho que eu utilizei aqui é diferente, né? Eu não usei o mesmo pontinho, é um subitem. Congruência de segmentos. Dois segmentos são congruentes quando tem a mesma medida. E a gente usa esse símbolo aqui das três barrinhas para dizer que eles são congruentes. E a outra coisa que a gente falou sobre segmentos foi sobre ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é um ponto que divide o segmento bem no meio, né? No caso aqui, nesse segmento nós temos 4 centímetros de P até M e mais 4 centímetros de M até Q. Para quem acha que isso aqui é um O, isso não é um O, isso é uma letra Q, ok, gente? Tá, então o M aqui é o que a gente chama de ponto médio. Tá certo? É isso aí. Se você gostou da aula de hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal. Nós temos a meta de alcançar 100 inscritos no canal até o final desse mês. Se isso acontecer, eu vou dar para vocês um muito obrigado. Não tenho muita coisa para prometer ainda não, tá? Eu vou disponibilizar para vocês em PDF, tanto lá no ambiente online, quanto na descrição do vídeo, o PDF aqui do roteiro que eu utilizei. E no final do roteiro nós temos um exercíciozinho levando em consideração alguns princípios que a gente citou agora há pouco, tá, gente? Então, valeu, até a próxima, a gente se vê depois. Tchau!